Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Grata por nos deixar fazer parte do seu dia com mais uma edição do programa Você Faz Osasco Brilhar. Sou Simone Soares e te convido a conhecer um pouco mais sobre pessoas especiais que fazem Osasco crescer e brilhar a cada dia. Hoje teremos convidados especiais que contarão um pouco de suas trajetórias até chegar ao sucesso que possuem hoje. São um hub de criação, depois a gente vai perguntar o que significa a palavrinha hub, que tem conteúdo digital e mostram de forma original o que há de melhor em Osasco e região. Através das páginas oficiais do TikTok, Kawaii, Facebook, YouTube, Instagram, né, já falei, dão voz aos proprietários dos comércios e serviços para toda a população da cidade, que hoje possui o segundo maior PIB de São Paulo e de todas as demais cidades da região. Com uma comunicação leve e reverente, são referência e os maiores de Osasco quando o assunto é informar o que há de melhor em nossa cidade. Fala então do casal, vamos dizer que é um dos mais famosos de Oz, Bel e Di, então Isabel e Diego, do Dicas Osasco. Bem-vindo! Por mais um segundinho eu chorava. Obrigada! Que apresentação, tô me sentindo. Eu já tava me sentindo em casa, agora eu fiquei mais ainda. E uma saudação então inicial para quem está nos vendo. Obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço o convite. A gente tá muito honrado de estar aqui. Muito obrigada. E parabéns pelo espaço. É um espaço necessário. Acho que a gente fala dos comércios e você dá a voz às pessoas. É incrível. Parabéns. Obrigada. Parabéns. E a gente tava falando aqui, né, sobre o espaço que a gente precisa ter na cidade para trazer exatamente a história das pessoas que fazem a cidade, né? Então acho que isso é importante. Que lindo. Muito obrigada. Então aproveito, né, antes da gente começar com as fotos, fazer assim aquele chamadinha geral, gente. Compartilha, curte, comenta, dê sugestão de próximos convidados, que você possa compartilhar com muita gente, assim, gerações as novas e as antigas, para conhecer o trabalho de todo mundo. Então aqui vem gente dos 8 aos 80 anos, já teve até criança falando do livro que escreveu aqui. Que legal. Até pessoas com mais de 80 que participaram do primeiro grupo de teatro lá atrás, antes quando Osasco emancipou, gente que há tempo que não era nem emancipado ainda. Então aqui tem de todo gosto, de todo toda público. idade, toda a tribo, toda a vibe. É então, isso. Tem todos os bairros. Não, e a galera tem que se... galera, curte, compartilha, segue... Se inscreve no porque canal. Vou te falar um negócio. A galera curte aí, segue, se inscreve em canal de pessoas que eles não vão nem ver. E aqui eles vão fazer a diferença. Isso aí. Então, o que vocês vão fazer? Vão valorizar quem valoriza o povo de Osasco, quem valoriza vocês. Exato. Então se inscreve aí. Não adianta ficar reclamando, mas Osasco não sei o que, não sei o que. Se você não quer ajudar a galera de Osasco, pelo amor de Deus. Pois é, né? Então vamos lá, gente. É isso, gente. Nos ajude. Bom, então agora, antes da gente começar, eu faço sempre uma pesquisa, né? E eu gosto de saber qual o ramo de vocês, que vocês trabalham, que tem a ver com a vida e o trabalho de vocês. Então, eu sempre peço ao Senhor um versículo, tá? Que eu deixo de presente para os nossos convidados, além do mimo. E esse trabalho, porque eu sei que vocês já estão juntos há muito tempo, embora sejam novinhos de idade, mas eu creio que vocês estão juntos, não sei se é primeiro namorado, depois a gente vai descobrir, tá, gente? Aqui tem também um pouquinho, né? Não tem um pouco a camisa, mas, né? Eu sei que vocês estão juntos há muito tempo. Então, esse versículo veio na hora, porque eu sei que vocês fazem tudo junto. Então, existe um versículo que fala exatamente sobre isso. Então, está em Eclesiastes 4, 9 e 10. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante.
Amém. Tá? Obrigada. Então, esse versículo aparece muito em convite de casamento, sim, muita palavra que o padre ou o pastor ministra ou o cerimonialista, sim, fala. Então, gente, que é importante quando tem a união, um casal igual vocês, que vocês são exemplo, tá? E quando eu via vocês, eu não sabia muito a respeito. Aí eu fui pesquisar e tal. Sim. Falei, puxa, que legal, eles são casados, faz tudo junto. Ela fala mais, ele faz a parte mais de social, de vídeo. Falei, puxa, é incrível. Então, um exemplo de casal jovem, viu, jovens? Viu, jovens? Jovens, que fica com esse negócio de estica. Gente, então vamos lá, né? Formar família é extremamente importante. De casamento tá fora de moda, ou relacionamento monogâmico, né? Então, vamos pensar, né? Então, gente, tá na moda sim, é legal sim. Deus abençoa. Amém. Então, essa palavra é para vocês. Que Deus abençoe tanto a parte profissional, mas principalmente essa união que vocês têm. Glória Porque a Deus, quando obrigada. Vocês têm a união dentro da família, todo o resto reflete. Sim. Então, assim, vem bênção financeira, vem bênção no futuro dos filhos, futuramente. Quem está ao lado de você, as empresas que vocês representam, sim, a bênção, ela é derramada, tá? Não vai ficar parando só em vocês, tá? Então, é sempre bom. Melhor é serem dois do que um. Então, sim, esse é o meu presente. Amém. Obrigada, amamos. Tá bom? Olha, foi a melhor introdução em um podcast que a gente já foi na vida. Parabéns. Porque se sentir realmente em casa. Ah, que lindo. Eu sempre peço, sempre falo, Deus, o que eu vou deixar de presente para aquelas pessoas que estão ali? O que representa, ou que elas fazem, ou que elas estão vivendo no momento, sim, ou que de repente causa, né, o que causa elas representam, que nem a menina que veio aqui antes, ela trabalha para ajudar o outro com relação à inclusão. Então, foi um versículo para quem ajuda, para quem, né? Então, para cada um, sabedoria, quem é escritor. Então, gente, procura na palavra de Deus, tem palavra para todo tipo de pessoa, tipo, exato, de causa, de problema, enfim. Tem uma solução e uma resposta na palavra de Deus. E esse é o de vocês, tá bom? Amém, amém. Bom, aqui eu vou ler aqui um pouquinho, um breve histórico, tá? E depois a gente vai começar a fazer as perguntas aqui, né? A respeito desse trabalho lindo, tá? Então, breve histórico. A Isa é fundadora do Dicas, mercadóloga de formação e já atuou em diversos setores de comunicação. É quem dá voz aos vídeos, além de deixá-los mais lindos. Duvido não ficar com vontade de comer algo depois que ela aparece no vídeo, se lambuzando por aí. É roteirista e editora do Dicas Osasco. E o Di acompanha, faz a parte de gravação, roteiro, isso, e toda a parte que ninguém vê. Mas é um trabalho tão sério e tão importante quanto aquele que está na frente das câmeras. Porque se não tem ou tem um alinhamento, nada dá certo. Sim. Então, eles trabalham, como eu falei, né, gente? Melhor dois do que um. E tem a equipe, eu queria que vocês falassem, sim, mencionassem o nome dos dois. Então, é Duda e Gabriel. Duda e Gabriel. Que eles também dão todo o suporte atrás das câmeras pra gente. A gente vive na rua, então toda a parte burocrática eles fazem. O Gabriel também ajuda na edição. Então eles são os nossos braços ali. Ai, que lindo. Aí eu vou falar aqui agora do Di. Sabe aquelas imagens malucas que aparecem no Dicas? Sai da cabeça do Di. Além de cofundador, é ele quem fica responsável pelas gravações e por todas as negociações. Então, gente, é um trabalho, né? A empresa é trabalhosa. Sim. Negociações comerciais e não dá desconto, tá escrito. É vizinho aqui, ó. Tá. Ele tem longos anos de atuação em publicidade no setor televisivo. Isso. E é pós-graduado pela USP em Mídia, Informação e Cultura. Olha que lindo, isso, parabéns. Obrigada. E vocês são tão novinhos, né? E tem, assim, uma experiência grande, né? Bom, então agora, antes da gente começar a falar das fotos, queria saber do bairro do coração, que a gente sempre faz aqui uma referência, um bairro que é comum ou de cada um, de infância. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre o bairro de cada um. O meu, do coração para sempre, é o Jardim Santo Antônio. Eu fui criada desde sempre e minha mãe mora lá até hoje, eu frequento até hoje, conheço aquele bairro de cabo a rabo e amo. Ai, que eu sou apaixonada pelo Jardim Santo Antônio. E eu sou apaixonado pelo Santo Antônio agora também, de uns anos pra cá. Ah, lógico. Mas eu sou do Jardim Roberto.
Minha mãe mora lá ainda também. Olha que pra bacana. mim é um lugar que eu sinto que é o meu lar também, sabe? Então eu volto e eu ainda passo ali de carro, falo assim, olha, esse senhorzinho ainda tá aqui, olha, essa senhora ainda tá aqui e tal. Então eu me sinto em casa. Tem a referência das escolas que vocês frequentaram enquanto Sim. criança, amigos de Tudo. infância. Eu fui formada ali, assim. Por cada esquina tem alguma história, tem alguma lembrança, tem um pouco de mim ali. Então olha aí que bacana. é muito incrível. Então a gente deixa registrado aqui, então, Jardim Santo Antônio e Jardim Roberto. Um abraço para todos vocês e vai compartilhando aí também. É isso, gente. A nossa homenagem. Bom, agora nós temos aqui algumas fotos e algumas curiosidades. Queria que vocês então fossem comentando aí essa primeira foto. Aqui vocês já estão mais novinhos um pouquinho. Gente, aí comentando esse aparelho terrível, né, gente? Não, e essa eu vou falar um negócio. Eu nunca gostei de barba. Só que a Isabel um dia falou pra mim que eu ficava mais bonito de barba. E aí o que acontece? Eu falei assim, eu vou ter que deixar a barba crescer. Casei de barba. Esse é o nosso ensaio pré-casamento. E quanto tempo faz? Assim, desculpa aí. Nossa, a gente tinha 25 anos aí, a gente tá com 32, 33. Vamos fazer 8 anos mês que vem. Olha que lindo. Ai, que gracinha. E eu posso perguntar assim, como é que vocês se conheceram? Claro! A gente se conheceu num curso no Senac, aqui em Osasco, estudando, a gente fazia marketing. E era da mesma turma e a gente se conheceu ali. Olha, gente, com interesses comuns. Sim. Porque ali a maioria cursos profissionalizantes, né? Sim. Já estavam com a ideia de trabalhar nessa área. Sim. A gente, os dois já faziam faculdade, já tinham se formado, mas a gente estava procurando se especializar. E aí, tanto a Isa quanto eu, a gente já tinha terminado a faculdade. E era um momento que a gente queria ampliar o nosso currículo, né? E na época, internet, marketing não eram assuntos, não eram profissões tão bombadas como é hoje. Hoje é fácil você achar um curso. E o Senac, ele foi pioneiro nisso, né? Então era onde a gente encontrava cursos com essa temática de rede social, de publicidade. Então a gente acabou indo no mesmo caminho e se encontrou lá. Olha que graça, gente do céu. Ai, essa foto linda. Vamos falar aqui. Esse é o casamento. Não, e esse nesse momento, até eu olhando assim, eu fico, meu Deus, olha como a comunicação ela já tava em tudo aí, né? Porque essa foto é uma foto que a gente tirou, um fotógrafo, um amigo nosso tirou lá nessa ponte. A gente tava morrendo de medo de cair nesse rio. Essa ponte balançava, ela gente. Ela balançava. E eu uso essa foto pra tudo. Papel de parede, tudo. Maravilha. Assim, que localização é essa? Vocês estão em alguma cidade do interior? Era no interior. Sim, Nazaré Paulista. A gente casou longinho, Nazaré Paulista. A gente ganhou o sítio, foi abençoado. A galera teve que... A Isabel queria casar de manhã. E a gente teve que fazer a festa, era tipo assim, 9 horas da manhã. Certo. Só que era Nazaré Paulista, né? Então era bem longinho pra galera daqui de Osasco. Então a galera saiu de madrugada pra chegar no casamento. E é engraçado que o nosso casamento a gente não tinha grana, né? Só que eu nunca tive o sonho de casar noiva. Nunca foi um sonho meu, mas uma vontade muito grande do Diego. Então eu falei, mas então se eu for casar tem que ser a céu aberto, tem que ser uma coisa bem assim. A gente tinha dinheiro pra isso, não. Tem que ser do nosso estilo. Quero... Aí a gente foi abençoado com o local e aí eu comecei. Fui na 25 de março, então lembrancinha, decoração, tudo fui eu que fiz. E no dia minha família ajudou a organizar, então a gente fez tudo. Não, a Isabel, ela mostrou que ela pode ter uma loja na 25. Olha aí. Porque eu arrisco a dizer que vai ser a melhor loja para coisas de casamento de São Paulo. Ai, que graça. Porque ela fez tudo na mão. Gente. E a galera toda que tava ali envolvida, amigos, né? A gente tem a Bia que ajudou demais, as tias da Isabel ajudaram demais. E o casamento ele foi bem diferente,
Porque se você, por exemplo, notar, eu tô de tênis e skate, assim, sabe? A gente dividiu, os padrinhos eram os meus amigos e as madrinhas as amigas da Isabel. Aí eles entraram separados, minha avó levou a aliança. Foi uma cerimônia bem bonita. O Diego entrou com uma música do Harry Potter. Foi bem a nossa cara, gente. O pastor, quando ele chegou lá, ele falou assim, gente, dá pra ver que o casamento de vocês vai ser uma loucura. Porque eu nunca vi um negócio tão diferente. Porque pra você ter uma ideia, teve churrasco, samba. Olha aí. No negócio e foi foi assim, diferente, foi diferente. Ai, que graça, gente. Que lindo. Bom, agora aqui, vamos começar então a falar a respeito desse trabalho que, lógico, né, que a gente estava falando, sempre começa pequeno. Sim. E assim, a ideia de vocês de começar a trabalhar. Você já trabalhava com marketing, mas assim, em revista, em outros meios digitais já, porque já é na época da geração de vocês, já é a parte digital. Eu trabalhava já com rede social para empresa privada, então eu trabalhava... eu contratava influenciador. Então, eu fazia o inverso do que eu faço hoje. Eu estava sempre por trás. O Di veio de televisão. Mas a Isa, ela... Vou falar uma coisa, uma curiosidade sobre ela. Ela fazia vídeos. Às vezes a gente, sei lá, a gente foi viajar pra Socorro. Certo. E nessa viagem tava um auge, um filme que tava, assim, super bombado no Netflix. E ela pegou e falou, vamos fazer uma releitura desse filme? Tipo, uma brincadeira? E aí eu falei, vamos. Só que a Isabel, ela não sabe fazer coisas sem qualidade. E aí ela pegou e começou a fazer e pegou a chamada do filme original e começou a editar e começou a mexer. Eu considero, quando as pessoas perguntam, qual foi o primeiro vídeo do Dicas? Pra mim foi aquele vídeo. Porque foi um embrião de tipo assim, olha como eu sei editar, olha como eu tenho a criatividade pra fazer uma coisa diferente. E aí, acho que foi ali que nasceu, assim, sabe? Sem a gente perceber. Sem a gente perceber. Eu vim da comunicação de TV, mas era um caminho contrário, porque eu trabalhava na parte de publicidade da TV. Então, era mais a parte de vendas. Então, por isso que hoje é dividido assim, mais eu conversar com a galera sobre as negociações e tal. Porque eu basicamente fazia isso, mas para outras empresas. Agora a gente passou a fazer isso para nossa, né? Então é basicamente isso. Gente, que incrível. E aí o Dicas Osasco sempre teve esse nome ou tinha a ideia de outro nome? Não, sempre. Na verdade, o Dicas nasceu de um trabalho de conclusão de curso. Eu fiz muitos cursos no Senac, assim. Todos os cursos que aparecia eu ia fazer para me especializar. E um desses... Eu tinha um trabalho de conclusão de cursos, né? Eu e mais 2 amigas, e a gente fez... O nome do Instagram era 3 Loucas em São Paulo. E a gente fazia para divulgar eventos culturais em São Paulo. E, enfim, o curso acabou, cada uma mora num canto de São Paulo, não foi pra frente, mas eu fiquei com aquela ideia. Eu falei, isso é muito bom. Essa ideia que a gente teve é muito legal. E aí eu contei pro Diego, ele falou, por que você não faz isso, mas aqui em Osasco? Eu falei, é isso. Aí eu já peguei o celular, já criei o Dicas e falei pra ele, assim que eu criei, falei, daqui a 1 ano a gente vai viver disso. Não, e eu vou falar mais, ela falou assim... boca tem poder, hein? Tem. Palavras têm poder. E ela falou assim, se você não entrar comigo nessa, daqui a 1 ano eu vou estar palestrando e você não vai estar comigo. Aí eu falei... Aí ela dormiu, né? Isabel é bem ansiosa. Aí eu falei, o quê? Eu nunca vi Isabel errar. Olha, eu falei, é melhor eu estar junto do que eu falar, não vou e tá errado, né? Exato. E aí, nessa noite, eu comecei... Como ela já tinha feito o Instagram, e ela já tinha as estratégias dela, e ela já tinha posts no Instagram. Das estratégias dela ali. Na hora que eu criei, eu já comecei porque assim, pra mim é antes feito do que o perfeito não feito. Então eu já comecei fazendo e a gente foi aperfeiçoando com o tempo. E aí ela foi postando e tal. E aí nessa noite eu lembro que eu pensei, bom, qual vai ser o meu lugar nisso? Porque ela é a criativa.
Tá. Então não vou inibir a criatividade dela. Então eu vou ir pra uma parte que eu sei fazer, vou vender. E aí eu peguei e comecei a gente não tinha ainda um material pra apresentar e nem tinha números pra apresentar, né? Porque a gente não devia ter nem 10 seguidores. Certo. E aí eu criei um texto. E basicamente o texto era assim, era tipo, gente, tá aqui uma página nova em Osasco, vamos falar sobre os comércios e daqui 1 ano vamos ter tantos seguidores. Eu falava assim, sem ter certeza, mas aí, como era um movimento que a galera tava começando a observar que era um movimento das redes sociais, foi quando a galera começou já, opa, peraí, não tem isso em Osasco. Então a galera começou a acreditar já na gente desde o início. E nessa noite, eu mandei, sei lá, umas 50, 60 mensagens. E pra diversos comércios em Osasco. Eu lembro exatamente os que viram e não se importaram. Certo. Mas eu também lembro de, por exemplo, uma moça que respondeu já de bate-pronto, assim. Ela falou, eu quero mandar um bolo. E aí eu queria acordar a Isabel na hora, porque eu falava, Isabel, eu queria tipo, acorda, já tá dando certo. Mas aí eu esperei ela acordar no outro dia pra contar. E aí foi assim, basicamente, que começou. E quanto tempo já faz isso? A gente começou em 2020. Assim que a gente começou, veio pandemia. Ah, tá. E aí foi mais um eita, não tá saindo. Mais um indicador. Desafio, um indicador que a gente tava no caminho certo. Por quê? Os comércios fecharam e a galera ainda não tava acostumada a trabalhar com internet, a vender pela internet. Falei, pô, eles não estão, mas a gente sabe fazer isso. Então, no começo, a gente não tinha como dar resultado pra essa moça que mandou os bolos. E ela tem um custo pra isso. Então, o que eu pensei? Eu falei, poxa, então eles mandam, a gente faz o material pra eles, foto, e manda pra eles divulgar nos próprios Instagrams. E aí a gente tem uma moeda de troca justa pros dois lados. Eu tenho material pra postar e eles têm material também pra divulgar o trabalho deles. E foi assim que começou. E graças a Deus, assim, a gente conheceu uma empreendedora da Zona Norte. Ai, eu preciso lembrar o nome dela. A Carla, que é um anjo na nossa vida. Eu sempre gosto de falar dela. E ela era muito ativa. Ela tinha um grupo na Zona Norte de empreendedores. E aí, na época, era Pizzaria RS. E ela mandou pizza, ela amou o nosso trabalho. E ela começou a divulgar a gente nesse grupo que ela tinha. Então, a partir dali, começou a vir muito trabalho pra gente. E aí, o Instagram começou a crescer assim, muito rápido. Foi cerca, sei lá, de um mês, a gente já tava com 3 mil seguidores. E já dando resultado, assim, não eram 3 mil seguidores aleatórios, eram 3 mil seguidores que moravam em Osasco, que consumiam conteúdo e que compravam o que a gente postava. Só que um detalhe interessante é, por exemplo, talvez a galera fala, eu não começo alguma coisa assim de um segmento que eu não tenha experiência, mas, por exemplo, a gente não sabia tirar foto. A gente tirava foto como qualquer outra pessoa que tira foto. Nossos equipamentos eram extremamente limitados. Eu tinha, por exemplo, um Motorola. Não que um celular Motorola seja ruim, mas a rede social ela estava pedindo e sendo produzida por iPhone, por exemplo. Já tem uma a gente não tinha luz. Melhor. A gente não tinha luz para fazer as gravações. A gente pegou uma luz que meu pai tinha de olhar motor de caminhão. Olha. Então... A gente fez com o que tinha. A gente fez com o que tinha. É isso aí. Então, começou assim. E aí começou assim. Até eu lembro que passou bastante tempo pra gente poder começar a investir em, por exemplo, uma troca de celular. Certo. E aí foi todo um processo, assim, sabe? Então a galera às vezes acha que sei lá, a internet ela dá essa impressão que talvez a gente sempre teve condição, mas como a gente falou, a gente veio do Santo Antônio e do Jardim Roberto. Certo. A gente veio da periferia mesmo. A gente veio com as ferramentas que a gente tinha na mão pra fazer, sabe? Falava que a gente tinha um iPhone 7, que no caso eu tinha, e um sonho. Era isso. E aí o Diego pegou a luz do pai e a gente foi
foi fazendo com o que tinha. E, por exemplo, a galera sempre pergunta da Isa, né? Como que ela é, como que ela se formou comunicadora. Foi na base da pancada, porque assim, a gente fazia assim, chegava um material... Mas tem um detalhe. O Instagram nessa época era só foto. Então, quando eu criei, eu não tinha pretensão de aparecer. Não tinha pretensão de falar. Não queria. Era só foto. Então, pra mim... foto do produto. Do produto. Então, certo. Não, e o Instagram também não tinha vídeo ainda. O Instagram também era não tinha vídeo. Era certo. só foto. Então, pra mim, era tranquilo. A gente ia tirar foto do produto, falar do produto e tudo isso. Então, quando a gente criou, foi isso. Quando chegou o vídeo, pra mim, foi aterrorizante. E, na verdade, foi até os stories que começou, antes do que o vídeo. Aí, eu acho que... Eu lembro muito bem disso. A gente tinha uma mesa na sala. E a gente não tinha noção nenhuma de fotografia, pra você entender, que a gente colocava uma mesa na sala encostada na parede. Fazia sombra. Por exemplo, se você abria a caixa de uma pizza, ela fazia sombra. Entendi. E aí, beleza, a gente falava, não, mas como é que as pessoas fazem? A gente aí jogava no YouTube, aí a gente ficava jogando tudo, aí a gente pegava e falava assim, eu falava, não, deixa eu falar que essa pizza eu sei. Aí eu falava, só que eu nunca gostei de falar assim. Aí a Isabel pegava e falava, não, deixa eu que eu tenho a capacidade melhor de memorizar as coisas. E aí a Isabel começou. E aí teve um momento desse processo que eu percebi, falei 100%, assim, falei, não é pra mim, é 100% a Isabel mesmo nessa parte, porque ela já entrava com a criatividade e a Isabel tem uma capacidade impressionante de gravar informações. Certo. Coisa que eu posso um dia ter, mas não vou ter tão rápido. Entendi. E aí ela sabia se sair das jogadas ali do momento de improvisar. Tem que improvisar, exato. Então, esse processo aconteceu na Avenida Flora, que a gente morava num apartamento lá de um dormitório só, com a nossa cachorrinha, que tá com a gente até hoje. E eu lembro também, por exemplo, que a gente comprou, como um belo de um iniciante, você tem que pesquisar muito sobre os seus materiais que o seu segmento te propõe a usar. E a gente sempre errou em todas. As luzes, até a gente enquadrar um modelo de luz, de equipamento, tudo, também foi um processo, porque não tinha ninguém fazendo. Então a gente não tinha uma base, não tinha quem a gente olhar e se inspirar, assim. Tinha uma página só em São Paulo, que a gente sempre fala, que é o Gabriel do Sampa Dicas, que basicamente é um criador desse segmento e era quem nos norteava. Tanto para precificar quanto para tudo. Quando a gente falou, pô, agora é a hora de precificar, eu falei, eu vou cobrar quanto nisso? Eu não faço ideia. E aí o Gabriel estudou com o Diego, inclusive, era amigo dele, então o Gabriel, ele foi tipo assim, um anjo, que a gente tudo falava, Gabriel, o que a gente faz aqui? O que você acha disso? Aí ele foi abrindo, porque ele já tava trabalhando com isso há muito tempo, então ele já entendia. E aí a gente ia tirando as dúvidas e adaptando para Osasco, né? Porque uma coisa é São Paulo, outra coisa é Osasco. Então a gente tinha que entender a realidade que a gente tava e adaptar tudo isso. E aí a gente foi estudando, fazendo. E um divisor de águas também foi um projeto que a gente entrou no Itaú, Academia de Criadores do Itaú. A gente foi selecionado e lá eu tive muitos cursos, palestras com pessoas experts em comunicação, e foi um desafio, porque a gente tinha várias publicidades para fazer para eles em tempo, sei lá. Eles pediam um vídeo, aí já tava o vídeo, eles pediam um vídeo para o outro dia de um segmento totalmente diferente, e era meio que uma competição, e quando eu olhava quem tava competindo, era influenciadores gigantes, eu não sabia o que eu tava fazendo lá. E a gente ainda tava no CLT. A gente trabalhando no CLT, e eu falei, meu Deus, eu nem sei fazer isso, mas vamos fazer. E também foi um divisor de águas, porque eu aprendi muito, a gente aprendeu muito, tanto a parte burocrática da coisa, né? Quanto também a superar os próprios medos, porque eu lembro que teve um dia que tinha que entregar um post, eu falei, não vou entregar, não vou fazer, não sei. Aí eu falei, pô, o que eu vou fazer? Aí a gente... Não, esse teve dia... a ideia de... Esse dia a Isabel,
ali ela me mostrou que ela era muito criativa, muito mesmo, assim, porque a gente tinha desistido já. Porque, assim, a gente tinha a nossa rotina de CLT, que era muito puxado pros dois. E a gente tinha essa maluquice que foi a Academia de Criadores. Porque a gente tinha que gravar, como a Isabel falou, gravar e já soltar no outro, ou no mesmo dia, basicamente. Eram desafios dentro do curso. Dentro do curso. E não completava o curso se não tivesse cumprido todas as tarefas. Era um curso, mas era uma competição, na realidade. Era uma competição para ter um patrocínio do Itaú. Para ter um patrocínio do Itaú. E nós éramos os menorzinhos, a gente era o único local, o único Instagram local. O resto eram seguidores grandes, de milhões. Eu confesso que eu até ficava um pouco chateado, porque isso era uma representatividade pra cidade muito grande. E a galera tava vendo a gente se movendo, fazendo isso, e ninguém apoiou a gente no momento. Gente, então, era uma coisa, era muito responsável, porque a gente não existia até então. Eu não acho que eu esteja falando besteira, eu tenho quase 100% de certeza nisso. Mas não existia ninguém criando conteúdo, mostrando a cidade na rua mesmo. Por exemplo, mostrando o calçadão e falando ali. Que não fosse meme, por exemplo. Ou que não fosse falando mal. Ou crítica política. A gente foi os primeiros a falar realmente bem da cidade. Mostrando, a gente ia falar do calçadão, a gente não ia lá pra zoar o calçadão. A gente ia falar sobre a história do pessoal da barraquinha. E contar a história. Então, por exemplo, eu lembro que a gente contou uma história de uma rua que eles se organizam pra Copa há, sei lá, 30, 40 anos. Eles se organizam exatamente pra pintar a rua e eles são, tipo assim, super famosos em várias cidades como referência de Osasco na época da Copa. Olha aí. E ninguém falava disso, sabe? E nesse dia que a Isabel citou que a gente ia desistir, basicamente, é porque a gente tinha uma pauta e a gente não tinha tempo o que fazer. Não tinha, eu falei, não vai ter. Não tinha ideia. Não tinha ideia, não tinha tempo, não tinha nada. Literalmente, assim, a Isabel tirou a ideia faltando 15 minutos pra entregar. E tinha, como era uma competição, você tinha horários pra entregar. E aí... Se a gente não entregasse, ia ser eliminado. E eu lembro que era de um aplicativo do Itaú, era uma publicidade para um aplicativo do Itaú. Eu falei, vou fazer baseado nos nossos sonhos. Aí eu lembro que eu peguei e falei, Diego, o que a gente quer fazer? A gente sonha em conhecer a neve, a gente sonha numa casa assim. Aí eu falei assim, então vamos. A gente pegou nossas roupas, colocou uma roupa de neve, tirou. Depois eu fui, editei, coloquei a gente como se estivesse no Chile. E na Disney, enfim, na nossa casa dos sonhos. Queria uma casa dos sonhos. E aí eu fiz um post baseado nisso, porque era um aplicativo para empreendedores, né? Um aplicativo do Itaú para empreendedores. E aí eu fiz um post baseado nisso, tipo, o quanto aquele aplicativo que dava tanta informação para empreendedores que estavam começando podia ajudar nos sonhos. E que aquele post ainda não tinha se realizado, mas que a gente estava caminhando para isso. Não, e o importante dizer é que hoje a gente conta assim, né? Mas no dia... Eu achei ruim demais. Não, e no dia, pra sair esse post, a gente tava, tipo assim, quase explodindo os dois, assim, porque a gente não tinha o que fazer, a gente tava desesperado mesmo. E eu falei assim, eu não vou desistir, vou fazer. Se ficar ruim, tudo bem, pelo menos eu fiz. No fim, deu tudo certo, a gente passou pra próxima fase. Foi, e eu achava... Isabel, pra você ver o grau de exigência da Isabel, porque eu tinha achado sensacional. Pra mim ia ser o vencedor da rodada ali, ia ser a gente, porque eu falei, não é possível que alguém fez uma coisa melhor do que isso. A Isabel falava, não, mas ficou muito ruim. Aí eu, não, mas não ficou. Mas você enviou assim mesmo. Enviei, postei, deu tudo certo. Postei, a gente deu tudo certo, a gente passou, a gente foi pra final, foi incrível. Ai, que legal. Bom, agora vamos, né? Pra melhor parte do meu trabalho. Gente, que tá me dando até fome. Então, assim, ó, a dinâmica
sempre, ou pelo menos a maioria das vezes que eu acompanho o trabalho de vocês, a visita de vocês em loco no espaço. Que você falou que no começo as pessoas mandavam o produto para vocês faziam as fotos e análise do produto. Isso. Agora já mudou um pouco a dinâmica. Mudou quando reabriu os comércios. Porque isso era pandemia, né? Certo. Hoje a gente ainda faz, mas mais delivery, que não tem espaço físico. Mas a gente gosta de ir no local, então a gente vai com o tempo. Aí a gente sempre gosta de conversar ali com o empreendedor, com o proprietário, entender a história, se conectar com a história dele. E aí depois a gente vai pra parte gostosa, que é experimentar tudo. Ai, gente do céu, isso é uma coisa muito boa. Vamos ver aqui. Gente, Meu Deus! Essa foto foi a Duda que mandou. Eu não sei, eu vou ler aqui para vocês. Ó. Mais de 14 horas de trabalho de rua e inúmeras horas de edição de criação de conteúdo. Vou aceitar o vídeo e tudo menos que foi sorte. Essa foto significa muito de nós. Exaustos, mas fazendo algo que amamos. E não vamos medir esforços para levar as melhores dicas sobre o mundo de Oz. Ai, Maria Eduarda, você me fez chorar. Eu não lembrava dessa foto. Faz muito tempo. Gente, que linda. Olha. Eu também me emocionei. O que acontece? Nesse meio tempo, a Isabel foi trabalhar em Limeira. Certo. E pelo CLT. E nesse período eu fiquei aqui em Osasco e a Isa foi pra lá, porque a gente queria fazer o teste de como seria lá, né? Então a gente queria ver como funcionaria a gente sair. A gente não queria largar tudo aqui e chegar lá e se frustrar, sei lá, né? Então a Isabel foi antes e depois de 3 meses eu fui. E aí o que a gente fazia? O Dicas já existia, a gente vinha pra cá na sexta-feira, gravava tudo no sábado e no domingo, sei lá, de manhãzinha, e voltava pra Limeira. Só que Limeira era 1h40. Tá. E se você deixar, por exemplo, pra ir depois do almoço, você já perdeu o domingo, basicamente, né? E na sexta-feira a gente saía daqui à noite ou no sábado de manhã e já chegava cansado pra gravar. E a gente fez isso durante 7 meses. Não, 10 meses, né? 10 meses. Vocês ficaram morando lá, então. Eu recebi uma proposta lá, na época eu era CLT aqui. Minto, na época eu tinha acabado de ser desligada. E assim já recebi essa proposta lá. Falei, era pra gerenciar uma área de marketing, então era uma proposta, tipo, pra mim era gigante. E eu não pensei 2 vezes em aceitar. Mas eu falei assim, o Dicas, ele é um projeto, eu vou fazer dar certo. E lá, eu trabalhava viajando. Então, foi uma época que a gente abriu mão de muita coisa, de viver muita coisa, de estar com a família, de tudo. E eu lembro exatamente dessa foto, porque eu queria exatamente... Pode parecer de loucura, né? Mas eu sabia que essa foto desse dia... Um dia a gente ia falar dela. Olha aí. Porque esse dia, eu lembro exatamente desse dia. A gente saiu de Limeira, era tipo assim umas 6 horas, 5 e pouco da manhã. A gente deixou uma cachorrinha só que a gente tinha, porque hoje a gente tem 2, mas na época era uma só. A gente deixou ela na casa da minha mãe. E a gente foi gravar uma loja da Swift, que era uma das primeiras lojas que a gente gravava assim, de marca grande. E a gente foi gravar ela e a gente tinha acabado de começar, por exemplo, a gente vestiu a camisa mesmo, a gente criou camiseta, a gente fez cartão, era tudo muito assim, aquela coisa um pouco mais... Hoje, pra galera da internet, talvez isso seja até meio brega, né? Mas pra aquela época fazia muito sentido. Com certeza. Então... eu ainda tenho camiseta. Eu também. Olha aí. E eu lembro que nesse dia a gente tinha assim umas 5 ou 6 gravações pra fazer. E a gente tinha que fazer tudo num dia, né? E porque a gente tinha que voltar pra Limeira pra trabalhar. Então, assim, a gente tava lá longe da família. Final de semana era o dia que a gente ficaria com a nossa família. Mas não. Não. Só que a gente ia trabalhar. Certo. E porque era o dia que a gente ia. Então, aí, durante a semana, eu editava pra gente postar. Eu lembro que nesse dia foi até engraçado, porque
eu tinha muito medo de roubarem esse carro. E aí, o que acontece? Meu pai, ele tinha um caminhão e ele puxava o caminhão pra gente entrar com o carro, pra guardar o carro na garagem. Olha aí. E aí, a gente chegou muito tarde esse dia e eu não quis acordar meu pai, porque ele já era senhorzinho de idade e o carro dormiu na rua. Então, eu lembro muito bem desse dia. Gente... Então, e significativo que hoje vocês estão olhando pro passado e quanto valeu a pena o esforço de vocês. Então, eu sempre falo isso, né? São palavras que hoje em dia, quando a gente fala, a pessoa torce o nariz. Não, são disciplina, olha lá, renúncia. Eu acho que a palavra que mais significa aí foi renúncia. Renúncia de estar dormindo, de estar passeando, de estar comendo, de estar saindo com os amigos, viajando. Gente, se você acredita num sonho e ele é difícil, como eu estava falando a respeito do programa aqui também, que tem hora que dá vontade de te falar, ai, tô cansada, ai, que droga, eu vou fazer, não entendo, ai, vou desistir, começa a vir tanta coisa, ai, que doido, mas aí vem alguém e fala, não para, continua, acredita, vale a pena, é diferente. E todo mundo que fala isso pra você, com certeza passou coisas iguais, por isso que elas não desanimam, porque a pessoa que vier e falar assim, é verdade, é muito cansativo, é porque já desanimou, a pessoa não aguenta o tranco que você tá aguentando. Certo, é isso mesmo. Agora, quando alguém fala, vai em frente, que vale a pena, que tem um potencial, que tem um diferencial, na verdade, né? E aí, para chegar, porque tem gente que olha e fala, nossa, mas eles estão jovens, conseguiu isso, aquilo, mas não viu essa passagem que vocês estão mostrando aqui. Mas sabe o que acontece? A galera, eu sempre uso essa frase, porque a galera te julga de louco até você ser gênio. Porque nessa época ainda tinha, hoje o que a gente faz, um monte de gente faz e sabe do sucesso que é, mas nessa época não. Então imagina. Vocês foram pioneiros. Né? Imagina quando eu falei pra minha mãe, quando eu decidi sair do CLT, eu falei, mãe, vou largar o CLT pra viver dentro. Minha mãe, louca! Como assim? Então, tem certeza, filha? A gente teve que acreditar muito pra na hora de ter que tomar uma decisão baseada no que a gente queria, assim. Dava muito medo, obviamente, mas como eu tinha falado pra ele, eu tinha muita certeza, assim. Eu não sei de onde vinha, mas eu tinha muita certeza que ia dar certo. E até graças a Deus o ponto deu. De os dois saírem, ou um saiu primeiro. Eu saí primeiro. E aí depois ela me contratou. Depois eu contratei. Teve um dia... Eu tava com muito trabalho, eu tava indo gravar sozinha. Aí eu falei pra ele, quanto é seu dia? Eu pago. Olha. Não, ela falou. Mas por quê? Ele tava muito tempo na profissão dele. E ele... Eu tava cansado, eu tava exausto. E eu sou mais... Não é corajosa a palavra, mas eu dou as caras. Eu sou mais, assim... Impulsiva. E aí eu falei assim, quando eu vi o Dicas, eu falei, eu preciso me dedicar a isso. Pedi, a gente tava em Limeira, eu falei, essa vida não tá dando, eu preciso voltar pra Osasco. E aí eu pedi as contas e a gente voltou pra Osasco. O Diego era home office, então não fazia diferença olha aí, aonde ele tava. E aí a gente voltou pra Osasco. Quando a gente voltou pra Osasco, as coisas começaram a dar muito mais certo, porque a gente tava aqui. E aí, às vezes, eu ia gravar sozinha. A gente fechou um contrato muito legal com o Super Shopping na época. Olha aí, que bacana. E aí eu falei, eu ia gravar sozinha, não tava ficando legal. E aí eu falei pra ele, quanto é seu dia? Eu pago. Olha aí. Porque eu falava pra ele, ele não, tem que ter uma fonte de renda fixa, tem que ter uma garantia. E eu pensando assim, mas se fosse os dois, ia produzir mais, ia fazer mais. E aí eu ficava cutucando ele, e ele não tava feliz no trabalho. E eu sempre... E eu criei muito dicas também de um sentimento meu. Eu não gostava de não conseguir ser criativa no trabalho. Eu não gostava de ficar 8 horas, sei lá, sentada numa cadeira. Enfim, eu tinha muita ideia, projeto. E aí você se sentia perdendo tempo. Eu me sentia perdendo tempo e eu falava, não é só isso. Eu sou muito movida, é o que eu amo fazer. Né? Eu preciso estar muito envolvida. E eu falava, a vida não é só isso. Eu acordar e trabalhar, ficar 8 horas lá, 10 horas eu volto pra casa. Sabe? É só isso? Não é só isso.
E aí eu falava pra ele, aí quando ele reclamava do trabalho dele, eu falei assim, pede demissão. Eu falei assim, pô, porque o mínimo a gente tem que ser feliz. É o que a gente faz a maior parte do tempo, a gente tem que fazer feliz. Exato. E aí, claro, não é a realidade de todo mundo, Sim. né, enfim. Mas eu tinha essa... E aí quando o Dicas começou a dar certo, e ele lá reclamando, trabalhando, tipo, sei lá, 10 horas por dia, eu falei, não faz sentido isso, a gente tem aqui o nosso negócio. Eu ficava... provocando. Não, e você tem que profetizar. Porque assim, é meu negócio. Tô desempregado. Não, você não tá desempregado. E tem uma amiga que fala isso. Eu tô desempregado. Não, gente, você é uma empresária. Exato. Muda a fala. Eu estou sendo empreendedora agora, informal no começo, como eu aqui. Mas eu trabalho também. Eu sou funcionária pública, já aposentada de uma. Tô pretendendo transição de carreira, vamos dizer que é um nome chique, né? Mas já, antes de me aposentar, já estou fazendo igual a vocês. Não sabia, a gente começou, Adriano, beijo, ele que me convidou junto com o RC, que é o Roberto Carlos, um dos repórteres mais antigos aqui da cidade. A gente começou, e eu vou falar porque eu comecei com eles, dentro de um quarto na casa do Adriano, da Zona Norte. Olha aí. E aí a gente foi pra lá e eu olhei o espaço, aí o Bruno falou, eu falei, filho, e aí? Ele falou, mãe, vamos começar, a gente começa e olha, né, para aquilo que é não importa se é pequeno, mas ele falou, quando vai começar a crescer, a gente vai crescer junto. Então, na verdade, nós somos um dos pioneiros, junto com o Adriano, com essa parte, esse formato do podcast, que ele já tinha outros trabalhos, né? E a gente veio embora, um monte de gente foi embora. Né, conforme ele foi indo para frente, algumas pessoas ficaram para trás e nós não. Então nós somos fiéis com a equipe do Adriano, com o Ismael, com o Gabriel, com o RC, desde o início, o comecinho de tudo, bem depois da pandemia, que terminou tudo. Então a gente vai completar agora em 2026 3 anos de podcast, mais de 100 episódios, pagando do meu bolso, com pouco patrocínio ainda, mas assim, com muito parceiro para dar brinde e tudo. E assim, né, e como você falou, às vezes tem alto e baixo. Quando chegou nos 1000 inscritos, eu fiquei assim, Bruno, meu filho, né, meu filho que começou tudo, né, beijo filho, te amo. Gente, eu falei, 1000, Bruno. Hã? Eu falei, filha, demorou tanto para chegar nesse 1000, mas eu fiz tanta festa. Porque, meu Deus, só quem sabe essa luta e você trabalhar o dia todo e carregar. Eu ando com a mala, gente. Eu vou trabalhar com a mala, com o computador, com as fotos. Já fiz a pesquisa antes, já fiz o roteiro, com os brindes, sarará, e daqui vou para casa amanhã, vou trabalhar de novo, aí semana que vem de novo, gravação, aquela roteiro. Então, isso tem hora que a gente vai ficando cansado, né? Sim. Mas quando você chegar aqui, igual eu tô aqui com vocês agora, já não tô mais cansada, eu tô feliz. Faz sentido. Ai, que legal, gente. Ai, não vou parar não. Então, e aí você fala, bom, mais um. É assim, né? É um dia após o outro. E eu acho que o Senhor também vai renovando, né? As nossas forças. Exato. Porque você trabalha com um propósito, né? Sim. Isso é um propósito, porque quando eu acho que você tem um propósito, fica mais gratificante de trabalhar, né? E eu fico feliz de ver outra pessoa feliz. Então, quem senta aqui e vai embora e fala, Simone, é tão diferente. Como é que é? O que acontece? Eu falo, gente, primeiro, que a gente ora e a gente, né, é um programa que desde a sua concepção, desde o nome do programa, foi uma inspiração realmente divina, porque esse nome eu já registrei lá em Brasília, do Marcas e Patentes. Foi feita uma pesquisa, não existe esse nome de programa em lugar nenhum. Nem de TV, nem de rádio, nem de coisa nenhuma. Não tem. Falei, lógico que não tem. Foi Deus que me deu. Entendeu? Então eu não copiei. Não copiei. Eu ia colocar Osasco Brilha, mas aí aconteceu um probleminha, não sei o que lá. Aí as pessoas às vezes usam o hino de Osasco de uma forma pejorativa, que eu vou fazer uma crítica. Não faça isso, tá, gente? O hino é para enaltecer nossa cidade. Eu tenho muito orgulho da cidade que eu moro, que eu trabalho e tudo que eu construí de vida, a parte financeira, enfim, tudo que eu tenho, patrimônio, a criação do meu filho, estudo do meu filho, foi graças ao trabalho realizado aqui. Sim. Então, estou devolvendo para a cidade um pouco daquilo que eu recebi dela. E nada mais justo do que enaltecer e agradecer. Tem problema? Simone, você vive na bolha. Não. Eu sei que tem problema A, B, C, D, mas o programa não tem esse intuito.
Exatamente. E a gente tem muito isso. Tem muitas páginas de mas aqui não, aqui é divulgar, enaltecer, revelar talentos, compartilhar. E aí as pessoas vêm, olham e falam, poxa, que legal. Eu falo, então, por quê? A gente ora, porque a gente consagra o Senhor, porque a gente tem a palavra do Senhor também, de uma forma muito leve, muito assim. Mas é isso, né? É um carinho. E é esse carinho que eu passo para vocês, passo para quem tá aqui. Que vem. E a gente sentiu. E é isso, gente. É tudo especial. Desculpa aí, mas é de verdade esse bilhete, tá bom? Então vamos lá. Próxima foto. Meu Deus aqui, do céu. Outra foto da Duda. Vamos lá. Agora eu vou falar. Gente, eu tenho pavor desse vídeo. O que eu falei pra você da mesa, olha lá, ó, a mesa lá no cantinho, ó. Tá vendo? A mesa encostada na parede. Esse foi um cliente que veio pela Carla. Acho que foi o primeiro vídeo que eu gravei. Gente, foi tá tão ruim. Olha lá. Pra época não, mas quando eu olho hoje, eu falo, é você fazendo o que você aperfeiçoa mesmo. Porque aí eu tava muito tímida, eu tinha muito medo, eu fiz 300 vezes. Eu postei sem gostar. Ai, gente. Ela tinha acabado de fazer o cabelo e a sobrancelha. Fiz cabelo, sobrancelha pra fazer o vídeo. Hoje eu apareço de qualquer jeito, tá tudo bem. Mas eu tava muito insegura, muito. O rosto era de criança, ó. Olha, é diferente mesmo, tá vendo? É muito bacana. Aqui já você apresentando o Osvalem, né, que teve evento aqui no Osasco da CETID, né? Isso. Aqui também pra gente já é um outro momento e tão importante quanto os outros, porque aqui foi quando a gente já começou a se sentir mais ouvido na cidade, sabe? Hoje é muito mais frequente, por exemplo, nessa semana a Isabel vai palestrar, até o que ela tinha falado, né, de um dia ela ia palestrar. Que eu falei pra ele assim, quando eu criei, falei, se você não me apoiar, um dia eu vou estar palestrando, falando do meu negócio e vou deixar bem claro, nem meu marido me apoiou. Então você que sabe. Tá vendo? E agora ela foi palestrar. Então, e agora ela vai palestrar. Geralmente a gente sempre palestra juntos, né? Mas agora ela vai palestrar sozinha. Olha aí. Aí esse vai ser bem e esse foi bem especial porque foi uma rodada de negócios para falar exatamente com a galera do comércio em Osasco. Então, basicamente é revisitar aquilo que a gente tinha no nosso coração no início, de a gente poder ajudar o comerciante a enxergar o seu negócio de uma outra forma. E esse momento foi um momento como esse, onde a gente conseguiu falar para eles, por exemplo, a importância da rede social deles para o negócio. Hoje não adianta mais você só, sei lá, ser o melhor pet shop de Osasco. Você tem que demonstrar que você é o melhor pet shop de Osasco também nas redes sociais. Então, era isso que a gente comunicou aí nesse dia. Muito bom. Bom, aquela foi a última foto, então agora a gente termina do jeito que a gente começou, tá? Com o versículo que eu vou deixar aqui de presente novamente. E agora é o momento das nossas homenagens aqui, dos nossos mimos, porque ninguém sai daqui sem mimo, tá certo? Tá, então assim, é uma parceira, como vocês têm as parceiras, eu também tenho. Sim. A Rosimeire, da Doce Alegria Presentes, ela que idealizou essa arte. Linda, então, o que eu falei pra ela, eu falei, eu quero utilizar a nossa, né, a ponte metálica. E aí ela falou, quero fazer um bloquinho pra você dar de presente pra todo mundo que participar, pra lembrar, né, que quando receber isso aqui, você vai, toda vez que olhar para ele, você vai lembrar que vocês também fazem Osasco brilhar. Então, esse é o bloquinho para você. A Isabel super usa bloquinhos. Gente, tá aqui várias ideias de vídeos. Vou anotar aqui, ó. Tudo a Isabel anota. Obrigado. É Rosimeire, da Doce Alegria Presente. Doce Alegria Presente. Gente, Rosimeire, obrigado. A gente vai usar muito. Muito. E aqui também é um mimo meu, que eu sempre compro, né? Pra adoçar a vida de vocês. Olha da só. Cacau Show, mas eu quero assim, gente, eu tô aqui procurando, tá? Patrocínio. Alô, Cacau Show. Ali. Ó, vou dar uma ideia aqui, ó. Páscoa tá chegando, gente. Ó, vocês que tem confeitaria...
Fala com a Si, põe aqui os seus ovos de Páscoa aqui, ó. Ai, Si, adoçando minha vida. Aí pra você, tá bom, Olha gente? aí. Estou em busca, então, de parceiros, patrocinadores que possam, né, dar um apoio para esse canal. Porque assim, eu tenho feito tudo sozinha. Então eu gostaria muito para que tivesse continuidade, porque a inflação vai chegando, as coisas vão aumentando. Sim, vou dar uma dica não só para você, mas para quem tá assistindo a gente também tem essa dor. E é uma coisa que eu aprendi, inclusive, com o Diego. A gente às vezes tem muita vergonha, né, de pedir. Mas não tenha. Vá atrás do que você quer. Você vai receber 100 nãos e um sim, mas às vezes é só um sim que você precisa. Às vezes pra isso você vai receber 100 nãos. Mas tá tudo bem, não desista, vai atrás do seu sim. Então é bater na porta mesmo. As pessoas falam, no começo como vocês conseguiam? A gente vinha uma marca e falava, a gente quer trabalhar com você. A gente tem isso pra oferecer. Até hoje, que a página tá grande, a gente ainda vai atrás de parceiros que a gente quer trabalhar. Sim. Tem muita gente em Osasco, por exemplo, que a gente ainda não gravou e que a gente tem muita vontade de gravar. A gente tá passando na rua, olha o comércio, nossa, que legal, seria incrível mostrar isso. O Diego vai lá e liga, você conhece o nosso trabalho? Ia ser incrível você aparecer na nossa página. Deixa eu te mostrar, a gente vai aí, conversa. Então, assim, tem que ir atrás. Nada cai do céu pra gente. Certo. Então, é bater na porta mesmo, apresentar seu projeto, apresentar seu trabalho e pedir. Ah, não, tá bom, vai em outra. Não, até um dia a ousadia que Deus nos pede pra ter. E eu vou fazer, eu não vou desistir. Isso. Ousadia, mesmo. tem que ter ousadia. Ai, que lindo. Bom, eu queria que vocês deixassem então uma mensagem final. Quero agradecer mais uma vez. Obrigada. Que Deus abençoe vocês, que progrida, que tenha muita bênção. E deixa uma mensagem final para vocês estão falando agora para, enfim, público grande, gigante. E para quem quer empreender também, né? Deixa uma mensagem. Ai, gente, ela me emocionou tanto que eu nem vou conseguir dar uma frase de efeito. Mas eu acho que eu vou falar de sonho mesmo, baseada naquela foto que me fez chorar. Ali eu realmente não imaginava o que a gente podia construir. Mas eu sabia que eu era capaz, junto com o Diego, de construir algo grande. E só tinha a gente confiando na gente no início. Isso bastou. A gente confiando na gente e confiando em Deus. Então, acho que se você tem um sonho no seu coração, se você acredita nele, basta apenas isso. Confie em Deus, acredite nele e vai atrás, que mais cedo ou mais tarde o jogo vira. Que lindo. E eu acho que a mensagem que eu quero deixar para os empreendedores é: cuidem da cabeça de vocês. Cuidem da cabeça de vocês, do espiritual, do corpo, da mente, porque empreender não é fácil. Exige muito, quando a gente falou da renúncia, exige muito de renúncia, exige muito da perda de talvez momentos que você não vai poder voltar atrás. E que isso seja verdadeiro no seu coração, para que você consiga realmente chegar, quando você chegar, você ter a certeza de que você fez uma boa escolha em ter essa renúncia, sabe? Eu acho que hoje a galera tá muito se comparando na internet, muito com essa questão de tipo, será que eu não sou capaz? Você é capaz sim. Todo mundo que começou e que é grande, que você se compara, a única coisa que eles fizeram de diferente de você foi não desistir. Tá. Exato. Então, eu acho que esse é o ponto. Acho que é cuidar da mente, cuidar do seu corpo, cuidar daquilo que te faz bem, para que quando você chegar, você tenha espiritual, mente, corpo, para conseguir lidar com as bênçãos que Deus vai te dar. Ai, amém. Muito obrigada, gente. Obrigada, foi um prazer. Ai, que lindo. Obrigado, viu? Obrigada, tava muito feliz. Gente, então agora estamos chegando ao final. Eu falei que passa rápido, né? Aqui é muito rapidinho. Então, queridos, muito obrigada pra vocês. A gente vai voltar no episódio, mais ou menos ali no episódio 200. Ótimo. E aí a gente vai estar falando assim, gente,
vamos ter que trocar de mesa? Alô, patrocinadores, porque isso daqui não vai caber de tanta coisa de patrocínio. Tanto patrocínio pra mostrar. De tanta coisa que vai ter aqui. Entendeu, viu, né, gente? Posse, hein, gente? Que são profetas, tá? Já tomei posse em nome de Jesus. Queridos, então, muito obrigada. Estamos encerrando mais um episódio Você Faz Osasco Bilhar. Lógico que a gente encerra com o lindo hino da cidade de Osasco. Um beijo e até o próximo programa. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. De mãos dadas, unidos, mil sonhos, gestaremos no sul do querer. Como ontem, vitória dos tempos, faz o hoje feliz florescer. É Osasco cantando a história, as glórias de um povo em ação. O movimento dos autonomistas e fomos que a vista dá no coração. O movimento dos autonomistas e fomos que a vista dá no coração. Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco trilha os corações do porvir. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil, do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil, de mãos dadas, cultura e raças se embalaram no mesmo querer. E do sonho se fez a cidade que hoje se orgulha de ser. Osasco, cidade e trabalho, bandeira de um povo em ação. Unido na fé e esperança, brasão da vitória do sim sobre o não. Unido na fé e esperança, brasão da vitória do sim sobre o não. Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco trilha